gastro, nutricionista, e hoje eu quero explicar a diferença entre o açúcar branco, o açúcar demerara, o açúcar mascavo, se eu utilizo mel de agave, o açúcar de coco para adoçar os alimentos. Nós vimos lá nos vídeos sobre carboidratos que os carboidratos eles têm alto, moderado ou baixo índice glicêmico. Todos os açúcares, todos esses que eu mencionei, eles vão ter alto índice glicêmico, que são açúcar. O branco, ele passou por um processo de refinamento e isso torna esse açúcar muito pior, porque ali tem aditivos químicos e isso, além do açúcar, ele tem um efeito viciante, então a adição desses aditivos químicos piora ainda mais esse efeito metabólico do açúcar refinado. O açúcar demerara, por sua vez, ele já foi um pouco processado, mas ele está ali, digamos, de uma forma semi-bruta do açúcar da cana, que foi extraído da cana de açúcar, por exemplo. E o mascavo, ele está na sua forma um pouco mais bruta mesmo, então isso consegue reter um pouco de alguns nutrientes. Se ele for orgânico, é uma boa alternativa. Porém, qual que é o ideal? É não utilizar nada em excesso para adoçar, porque são carboidratos, são açúcares do mesmo jeito. O açúcar de coco também, o índice glicêmico dele ele não difere tanto entre o açúcar mascavo e um açúcar de coco, por exemplo. Ali também é açúcar. Ele vai aumentar a sua glicemia do mesmo jeito, vai aumentar a insulina do mesmo jeito. Então a ideia é evitar o máximo possível para adoçar com esses açúcares, né? Outra forma que as pessoas costumam utilizar para adoçar ou é mel, o melaço ou mel de agave. Desses, o mel de agave acaba sendo o pior, porque o mel de agave tem uma alta concentração de frutose, muito maior do que presente nas frutas, e isso pode ter um efeito metabólico muito ruim, que a frutose em excesso sinaliza para o fígado produzir mais gordura, e para pessoas que têm gordura no fígado, isso pode ser bastante maléfico. Qual é a melhor alternativa? Utilizar cada vez menos açúcar para adoçar os alimentos. Se você costuma utilizar muito suco, experimente reduzir a quantidade de açúcar que você vai colocar. Utilizar, se você está começando agora a mudança do seu paladar, comece pelo menos mudando o tipo de açúcar. Se você usa açúcar branco, comece mudando por um açúcar demerara ou um açúcar mascavo, colocando em quantidades pequenas, cada vez menos. Se você vai fazer alguma receita, nessa receita você pode utilizar as próprias frutas para adoçar aquela receita. Banana, ou uma tâmara, ou uma fruta seca, isso já vai dar um excelente sabor. E isso vai adaptando o seu paladar. Acredite em mim, o seu paladar ele vai mudar. Você pode ter muita vontade ainda de querer comer coisas com um paladar mais doce, mas isso é possível de ir modificando cada vez que você vai experimentando consumir menos açúcar. E aí, muita gente pergunta em relação aos adoçantes. E os adoçantes serão tema dos próximos vídeos, tá bom? Então fique ligado, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e fique ligado que eu falarei sobre os adoçantes. Tchau, tchau!